O que é que aconteceu? Aconteceu que o agrupamento do Matos Gomes conseguiu flanquear Kumbamori, o agrupamento do Fox fez o mesmo e o grupo com o António Ramos, visto que eu ia com um pequeno grupo, que era o meu grupo de comando, o comandante não combate a não ser para se defender, de resto tem que estar atento à manobra, não é? O grupo do António Ramos, esse é que entrou mesmo direito a Kumbamori e acertou em cheio, com o grupo do Marcelino, em cheio. Entrou, digamos, pela porta principal. O Marcelino da Mata disse mais ou menos, não tenho bem uma ideia muito precisa, mas a ideia que fiquei é que o Marcelino da Mata disse que tinham entrado lá dentro, tinham rebentado com aquilo tudo, o que puderam rebentar, então tiveram que fugir, porque entretanto foram atacados por blindados dentro do Senegal, foram atacados e tiveram que fugir, tiveram que sair. Guidage estava numa situação crítica. E porquê? Porque pela via terrestre, as dificuldades de apoio logístico eram grandes, porque o PAIGC tinha minado os acessos, etc, e de facto não era fácil chegar a Guidage por via terrestre em território nacional. Uma companhia, com um pelotão de artilharia, o conjunto há cerca de 80 homens, como é que aguentam um efetivo com armas pesadas e de cerca de 1000 guerrilheiros? É impossível aguentar. Era fogo sistemático, quer dizer, sempre havia fogo de artilharia contra Guidados. E a infantaria cercava e flagelava Guidados. Ouvíamos as virtudes que nos causava impacto, um certo impacto psicológico. Epá, eles vêm mesmo para nos atacar como deve ser. E depois até o Correia vai estar assim, estamos os cabrões, desculpem o termo, têm a coragem de vir aqui a 500 metros do arame. A guerra na estrada era permanente. A guerra na estrada era frequente. Recordo-me que havia várias emboscadas na estrada. Todos aqueles camaradas e aqueles grupos de combate, e que infelizmente eu também lá estou, começa ali, digamos, é o detonador de Guidage começa aqui, no dia 8 e dia 9. E é esse conjunto de heróis todos que morrem, chamo-lhe heróis entre aspas, heróis que morrem naquela picada até ao dia 12 de junho e dentro dos próprios quartéis, acho que merecem uma sentida homenagem, porque começa de facto ali. No início de 1973, a situação na Guiné alterou-se radicalmente. A morte de Amílcar Cabral não enfraqueceu o poder do PAIGC, então sujeito a uma forte ofensiva portuguesa no sul. A guerrilha jurou vingança e passou ao ataque iniciando o uso de mísseis Terra-Ar Strela, entretanto fornecidos pela União Soviética. A nova arma surpreendeu os portugueses, apesar dos alertas enviados por Bissau, e veio pôr em causa o domínio do ar pela Força Aérea. Em 2 semanas foram abatidos 6 aviões, daí resultando a morte de 4 pilotos, o que levou a uma paralisação da atividade aérea. Identificada a nova arma, a aviação adotou novos procedimentos, mas ficou limitada nas suas ações, o que afetou o grau de confiança das tropas em terra. Atacar os quartéis passou então a ser a palavra de ordem do PAIGC, o que, graças aos mísseis Strela, podia agora fazer à luz do dia. O cerco a Guidage, quartel junto à fronteira, tornou-se o primeiro objetivo da nova fase da guerra. Se a norte a fronteira com o Senegal isolava o quartel de Guidage e o expunha ao fogo de Kumbamori, a sul o PAIGC colocou um corpo de exército, 250 a 300 homens. Artilharia, morteiros, lança-granadas foguete, minas e mísseis Strela. O objetivo era bloquear as vias de acesso a Guidage,
impedindo o abastecimento de víveres, armas e munições. Ao mesmo tempo, manter o quartel sob ataque constante. No dia 8 de maio, à 1h15 da manhã, portanto, o quartel decorria normalmente, fomos flagelados com 3 foguetões, 122, a flagelação começou com os foguetões, não atingiram o quartel. Eram 4h40, salvo erro, fomos atacados, flagelados novamente, com armas pesadas. Aí eram 6h20, 6h15, começámos a ouvir viaturas ali mesmo ao pé. Quase dava a sensação que estavam nos 500 metros do quartel. E o nosso capitão deu ordem para lançarmos 3 ou 4 granadas de morteiro 81 para a zona onde desses ruídos vinham. E logo de seguida, passado 5, 10 minutos, começou o ataque, a flagelação com armas ligeiras. Uma granada de RPG bate na porta da secretaria, arremou para dentro e explodiu. Defendida por um dispositivo baseado em 3 obuses de 10,5 e morteiros 81 e 60, a guarnição de Guidage era constituída por um total de cerca de 200 homens, a Companhia de Caçadores 19, de recrutamento local, e um pelotão de artilharia. O quartel vai viver uma situação nova a partir deste dia em que sofre 5 ataques entre a 1 da manhã e o meio-dia. Às 9h55 sofremos uma flagelação novamente, com armas com morteiro 82. Talvez durante 10, 15 ou 20 minutos. Depois, já perto, salvo erro, já perto do meio-dia, veio a quinta flagelação, com armas ligeiras. Desta vez não foi do mesmo local, foi do lado do Samoj, entre parte do Senegal, parte já do nosso território. Atacaram-nos com armas ligeiras. Ataques completamente devastadores, a ponto de que, ao quarto ataque, lembro-me de o comandante pede, o capitão, o comandante da companhia, pede auxílio a Bissau para mandarem reforços, porque nós não aguentávamos aquela situação. Tínhamos pedido à aviação, entretanto pedimos também apoio a Bigene. Bigene estava sendo atacado, mas mesmo assim lançou 3 granadas de obus 140. A aviação bombardeou, mesmo ali perto, e parece com êxito, porque o PAIGC calou-se. Desta vez a aviação apareceu e atuou com êxito. O general de Spínola e Bissau, o comando, dá ordens ao coronel de Farim, coronel Vaz Antunes, para mandar uma força de socorro a Guidage. Em poucas horas fica pronta a avançar para o quartel sob flagelação, uma pequena coluna de cerca de meia centena de homens. Foi uma coluna organizada demasiadamente à pressa. Foi mal concebida no plano operacional. Que eu me lembro, e por muito que me custa hoje admitir isto, não havia exemplos de colunas que avançassem de noite. E depois porque não havia informações do que se estava a planear para a parte do PAIGC. A coluna é composta por um grupo de combate da 1ª Companhia do Batalhão 4512 de Nema e por tropa de Farim, um grupo de combate da Companhia de Caçadores 14, com 2 veículos Unimog e 2 viaturas Berlier com armas, munições e mantimentos. Esta força parte de Farim para Binta, onde, pouco antes das 16 horas, avança para Guidage. Ficámos apreensivos. Falamos uns com os outros, era complicado. Ainda se fez algo durante um pequeno trajeto. Fez-se uma picagem. Depois, naturalmente, à noite, não permitiu que se fizesse a picagem e o Alferes deu ordem para acabar com a picagem e o pessoal subiu tudo para as viaturas. Pelas 18h30, após um pouco mais de 2 horas de marcha, já próximo de Cofeu, uma mina anticarro destrói parcialmente a Berlier que seguia na frente. Emboscada, a coluna paralisa. O PAIGC aproximou-se da picada, disparando, atacando a coluna. Havia um vulto de um guerrilheiro em contraluz, naturalmente a disparar e retiraram-se imediatamente. É lógico que a nossa resposta também foi violenta em termos de fogo. Eles retiraram-se, ficamos imóveis, ficamos perfeitamente como estávamos, exatamente para evitar movimentos, para evitar fosse o que fosse. Nós tentávamos contra-ataque a coluna, sabíamos que a coluna tinha partido, mas não conseguíamos. Nem Binta conseguia contra-ataque a coluna, nem nós de Guidage a coluna respondia. Sem condições para avançar, cercada e com 2 feridos, um dos quais o Alferes,
A coluna é obrigada a pernoitar no local. O amanhecer do dia 9 era fogo por todo lado. E vai sucedendo um conjunto de camaradas nossos que é atingido. Um deles, que é um que vai morrer, um camarada meu, é atingido no baixo ventre e fica a sofrer. Isto custa-me imenso falar nisto. Porque ele fica a sofrer atrozmente. Quer dizer, ele fica toda a manhã a berrar. E o fogo continuava. Ia de um lado, eles paravam um bocado, vinha do outro. E essa é uma imagem que me ficará sempre. Nós fomos lá, ao de manhã, eram 6 da manhã, 6 ou 7, alargámos as bombas no local, viemos embora e lembro-me que estava a aterrar, estava a parquear o avião e iam 2 colegas meus a meterem-se noutros aviões. E para onde é que vocês vão? Vamos para a coluna. Quer dizer, assim que nós retirámos, os ataques à coluna voltaram, não é? A aviação foi chamada, 2 vezes pelo menos bombardearam. Nós não sabemos onde é que bombardearam, mas deram-nos ajuda. A intervenção da Força Aérea cobriu a chegada de um pelotão enviado de Binta. Após 4 horas e meia de combates, a coluna conseguia retirar. Tinha sofrido 4 mortes e 30 feridos e causado ao PAIGC, segundo o relatório português, 13 mortos e elevado número de feridos. Fomos socorridos já mesmo no limite. O aspecto era desolador, era trágico, porque eu olhei, ainda era dos menos feridos, e havia companheiros meus completamente destroçados, quer dizer, eram uns a rezar, eram outros. É impressionante, quer dizer, já não tínhamos, propriamente dito, praticamente combatentes na fase final dos confrontos. Isto já digamos, no limite, porque já não tínhamos munições, e entretanto apercebemos que há um grupo de 20 que nos vem buscar. O meu avião e o do Moasa foi remuniciado, abastecido, e nós tornámos a ir novamente para o local e perguntar, então o que é que está a passar? Não, podes bombardear as Berlias, porque... Bombardear as Berlias. Mas porquê? Que a gente já as largou, nós já estamos cá em baixo, porque as Berlias ficaram lá, nós fomos muito atacados e deixámos as Berlias. E as Berlias estavam na estrada, viam-se. Me lembro, a coluna não respondeu, tentaram responder, contataram com a gente e perguntaram, andam indivíduos em cima das viaturas, são das nossas tropas ou são do PAIGC? E, pela conversa que tivemos com o Binta, eu tinha a intuição que as nossas tropas já tinham abandonado as viaturas. Nós cá de cima vimos que havia pessoas junto às Berlias. Do posto de rádio dissemos, o nosso pessoal já abandonou as viaturas. E então quem estava, o piloto, disse, não é o nosso pessoal que está em cima das viaturas. Então vou bombardeá-las. Não sabíamos naquela altura se os feridos tinham sido todos retirados. E alertamos, atenção que temos camaradas nossos feridos ainda junto às viaturas. Hoje reconheço que não era verdade, já tinham vindo todos. Os outros tinham morrido. Eu digo, quer dizer, os 4 mortos que tiveram, morreram porque os vimos morrer. O último a morrer, de facto, foi este que eu fiz referência, que era do meu grupo de combate, mas que quando retiramos, tenho a ideia e que ele descanse em paz, porque ele não tinha qualquer tipo de sobrevivência. Tenho muita pena e lamento até ao final da minha vida não o ter podido, eu pessoalmente, os meus camaradas, não o termos podido trazer. O general Spínola comunica, depois de saber a coluna tinha sido desbaratada com 60 homens, comunica com o Vaz Antunes e, pelos vistos, muito irritado. E o Vaz Antunes, mais tarde, diz-me em Guidares, depois da coluna chegar lá, o nosso general Spínola deu-me ordens, o coronel Vaz Antunes deu-me ordens para eu arranjar uma nova força, para chegar a Guidares, e que eu comandava pessoalmente. Disse-lhe uma coisa, como quem diz, você devia ter mandado mais gente. Porquê que não mandou mais gente? Agora vai você comandar, na prática isto, comanda e chega lá, nem que seja o único homem lá a chegar. O coronel Vaz Antunes deixou escrito sobre o assunto que, a 9 de maio, pelo meio-dia, o brigadeiro Leitão Marques, adjunto de Spínola, chegou de avião à sua unidade, em Farim, e lhe ordenou que formasse e comandasse uma nova coluna para Guidage. O coronel considera que a ordem tem o caráter de castigo a menino de escola que se portou mal.
Face à escassez de meios, aceita comandar a coluna, mas não organizá-la. Após consultas a Bissau e garantidos reforços, o brigadeiro prepara a coluna que parte para Binta no dia seguinte, 10 de maio. Levará o tenente-coronel Correia de Campos, comandante do COP 3, sediado em Bigene, que por decisão de Spínola, considerando o agravamento da situação no quartel, vai criar em Guidage um posto de comando avançado. Falámos com o Sr. Tenente-Coronel, a pedir auxílio, porque víamos que o quartel estava isolado, houve uma certa preocupação e o Sr. Tenente-Coronel Correia de Campos disse: amanhã vamos fazer uma coluna e, custe o que custar, estaremos aí. E depois disse, deu a entender que, portanto, porque também se deu a entender a ele que os negros estavam apreensivos, estavam temerosos da situação. E ele respondeu: a minha experiência de guerra de Guiné e do ultramar diz-me, os negros só desmoralizam quando veio o branco desmoralizar. Amanhã, custe o que custar, estaremos em Guidage. Composta por 15 viaturas com o reabastecimento chegado de avião, a coluna integrava uma secção de morteiros 81, 5 grupos de combate de várias companhias e um bigrupo da 38ª de Comandos. Os picadores seguiam na frente da coluna, alguns na lateral, e nós seguíamos nas viaturas, portanto, intercalados na coluna, não é? E há uma determinada altura em que então o alferes Saraiva da Rocha dá ordem para a nossa própria proteção, para nós saltarmos das viaturas e para começarmos a montar um dispositivo de segurança lateral. Ao sairmos da viatura, portanto, há um dos nossos camaradas que salta e que aciona imediatamente uma mina, ficou logo ali sem o pé. A coluna sofreria ainda um morto e 2 feridos. Entretanto, 2 grupos da Companhia de Caçadores 19, que tinham ido de Guidage ao seu encontro, em proteção do itinerário, sofreram uma violenta emboscada na zona de Cofeu. Eu lembro na altura de começar a ouvir as comunicações rádio do comandante dessa força que veio de Guidage, que era um alferes, a pedir apoio aéreo, só que eles, ao sentirem que a aviação estava a chegar, chegaram-se bastante, não é? Para, se o bombardeamento se efetivasse, também as forças dos grupos da Companhia de Caçadores 19 iriam sofrer também com isso, não é? E ouvi a transmissão de um dos pilotos comunicar que não ia bombardear porque eles estavam muito juntos e que era perigoso. E eles fizeram, portanto, mais uma volta grande. E, portanto, nessa altura lembro-me de ouvir um apelo. O comandante das forças emboscadas a pedir dramaticamente ao piloto. Ele disse textualmente: bombardeia, mesmo correndo no risco de nos bombardear a nós, matem, bombardeiem, não interessa, nós queremos é que acabar com isto, estamos a ser dizimados, mas os Fiat não bombardearam próximo, bombardearam um pouco longe para tentar amedrontar as forças do PAIGC. Eles a custo lá conseguiram acabar com o emboscado. Prosseguindo a sua marcha, a coluna atingiu pouco depois o local do combate travado pela força da Companhia de Caçadores 19, que entretanto retirara, deixando no terreno 8 mortos e 9 feridos. Ao PAIGC, os portugueses calculam ter causado 12 mortos e 9 feridos. Isto era um cantil retirado, um elemento do PAIGC, era já feito em alumínio, que mantinha a água muito mais fresca quando o envolvimento era molhado, não é? Era muito mais leve que o nosso. Tem gravado o nome do elemento que eu utilizava na altura, que é Alados, não é? Está gravado. Os mortos da companhia ficaram na picada. A coluna não os recolheu para evitar mais riscos. Seguiu para Guidage, onde chegou sem incidentes ao fim da tarde. O estado de espírito das pessoas em Guidage é que estava tudo uma situação de grande tensão, a ponto de dizerem o seguinte: aqui ninguém entra, no quartel, quem entrar nós matamos. Não querem deixar ninguém entrar porque julgam que são inimigos, que são PSGC que vai entrar. Não. Quem vem agora aqui, estou a falar pelo rádio, é o nosso comandante Correia de Campos, mais forças de Farim, não há problemas, vocês não disparam. E não dispararam. E eu fui receber a coluna. A nossa chegada, eu lembro-me da alegria da população, nos vir trazer água, de nos vitoriar. É uma felicidade.
Repare nisto, é uma felicidade. Receber uma força com 400 homens, dentre eles 2 pelotões de comandos brancos, nós sentimos seguros a partir desse momento. Em Guidage, as mortes sofridas na picada causaram o desespero entre a tropa no quartel e entre as famílias na tabanca. E, entretanto, as flagelações continuavam. Nesse mesmo dia, por 3 vezes. Os comandos patrulham as imediações do quartel, entrando mesmo no Senegal, para evitar uma aproximação de guerrilheiros. Internámos em território senegalês cerca de 3 a 4 quilómetros para fazer um patrulhamento ofensivo. Portanto, controle de populações, controle de pessoas e bens que viessem em direção a Guidage, e também para dar a perceber ao inimigo que estávamos na zona, portanto, que para ele não tentar chegar mais ali, porque estávamos na zona, não é? E sentimos que não era muito habitual, pelo menos naquele momento, a tropa fazer isso que nós estávamos a fazer, não é? A companhia, a partir de uma certa altura, saía pouco para o mato, praticamente concentrava-se mais na estrada, nas colunas de reabastecimento ao quartel. Nós antes saíamos sempre 2 grupos. E faziam patrulhamentos à roda do quartel, fazíamos. Quando se ouvia já o ruído das viaturas à noite na tabanca, houve um grupo de soldados, à noite, que se avirou do comando e que disse: capitão, qualquer dia as nossas mulheres e os nossos filhos são apanhados à mão. Queriam eles dizer: nós estamos aqui sempre metidos no quartel, nós temos que sair. Nós estamos sempre aqui metidos no quartel, se não formos saindo, eles fazem o que querem. Nós nem tínhamos condições para sobreviver dentro do quartel, quanto mais fazer patrulhamentos. Eu digo-lhe só uma coisa: quando chegaram lá os fuzileiros, o destacamento de fuzileiros, que é um destacamento de tropa especial, tipo comandos, cerca de 80 e tal homens, mas tropa especial, eles saem para tentar aliviar o cerco a Guidage. E tiveram que dar uma voltinha, uma pequena volta fora do arame farpado, e tiveram que recolher imediatamente, tal era o potencial de fogo. Não podiam sair. Para garantir alguma segurança à volta do quartel, o alferes montou 4 minas Claymore, material nato de utilização proibida. Através de fios elétricos, os soldados podiam acioná-las a partir das valas. Se eles viessem ao arame, nós, além de os recebermos à bala, de espingarda, com armas ligeiras, íamos recebê-los também com minas de efeito direcional. Era uma espécie de uma televisão, uma pequena televisão, de pequeno tripé, camuflada com os arbustos ou coisa à frente, e 2 fios elétricos e uma pilha. Era uma mina cheia de estilhaços e uma área de 30 metros em frente, era tudo varrido. Eram minas que a NATO tinha lá, era as Claymore. Um poder destruidor tremendo. Eu não tinha conhecimento que era proibido. Sitiado, o quartel continuava dependente das colunas terrestres que partiam de Binta. O que aconteceu no dia 12 com uma força formada por um bigrupo de fuzileiros especiais e um grupo de combate da Companhia de Caçadores 3. E também no dia 15, através de 3 grupos de combate e um grupo especial de milícias. Entretanto, o PAIGC flagelava Guidage, apoiado em Kumbamori e outras bases, usando artilharia e a infantaria de 2 corpos de exército, num total de cerca de 600 homens. Artilharia a tiro curvo, morteiros e canhões em permanência. Morteiros e canhões em permanência e a infantaria na zona. Porque não houve, não sei, mas parece-me que o ataque foi muito mais a nível de artilharia do que verdadeiramente de infantaria. Estávamos a criar as condições para o efeito. Só que um quartel bombardeado sistematicamente e diariamente com artilharia forte. E cortando todas as possibilidades de chegada de reforços e de abastecimento, estradas cortadas. Quando éramos atacados, nós respondíamos com 3, 4, 5, 10 tiros de armas pesadas, porque tínhamos limitações às munições que tínhamos, devido a não ter havido o reabastecimento. No princípio ainda respondiam com alguns tiros de artilharia ligeira, morteiros, tudo, mas depois, à medida que se foram esgotando as munições, a resposta era quase nula. Se as colunas não chegam, nós começamos a moderar a nossa resposta. Não havia aquela resposta como no início. Em alguns momentos, o desespero levou uma parte dos militares à ideia de abandonar o quartel, carente de munições e mantimentos,
com falta de instalações suficientes para toda a tropa que ia nas colunas e não podia sair, e com o problema de mortos e feridos. Diziam-nos a nós. Portanto, eu lembro de haver conversas nesse sentido, não sabiam, até que enfim que a coluna chegou, já podemos ir embora, já podemos retirar. Não havia munições, estava a acabar. Mantimentos, as pessoas estavam a comer rações de combate. Não há mantimentos. Naquela altura, foi um dos motivos que a malta quer abandonar o quartel. Fala-se no sentido de abandonar o quartel. Eu era o alferes mais antigo, nunca tive... Havia sempre alguém que dizia, nós pensávamos sempre na hipótese de, se não nos escusessem socorrer, nós tínhamos que abandonar. Perguntando a Bissau, comunicando com a Bissau, mas teríamos, se não nos socorressem, teríamos que abandonar, que não conseguíamos aguentar. Não é a companhia toda. É um grupo de gente que faça manifestações, que talvez um pelotão ou 2 pelotões, porque somos 4 pelotões, talvez isso, ou um pouco mais, com a mistura que temos lá. Não passa disso. Havia uns que tinham mais, outros menos. Havia uns mais moralizados, outros menos moralizados, mas toda a gente cerrou fileiras e aguentou-se e tentou-se aguentar. Toda a gente se tentou aguentar. Entre os soldados negros eu não tinha assim muito contacto, mas notei entre os brancos, criou-se ali um clima que eu fui ter com o Furriel, com o primeiro cabo Garcia, pedi-lhe combustível e parte de um material cripto queimei-o. Eram todos brancos e pretos, africanos e metropolitanos, ou de metrópole. Ao não haver evacuações, os pelotões a verem os seus homens feridos ali sem tratamento, a morreram vários por não ter sido evacuados. E, portanto, essa tropa toda que não pertencia lá, toda começou um bocado a querer se ir embora, não vinham de viatura, mas viriam a pé, corta-mato e queriam sair de lá e trazer os feridos e os mortos que lá tinham. Tá a dizer? Lembro-me na altura do alferes Saraiva da Rocha, comentar connosco que o único morto que era responsabilidade nossa e que nós íamos trazer e que batemos o pé era o soldado Raimundo, porque os mortos naquele momento e até a ordem contrária teriam que ser ficar a repousar os restos mortais em Guidares, não é? Pelo cheiro, com